A oração Alfera Nobis. Oremos. Afastai de nós, Senhor, vos pedimos as nossas iniquidades, a fim de merecermos entrar de alma pura nos santos dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É com profundos sentimentos de humildade e com um grande desejo de santidade que convém subir ao altar. Ao longo da missa, a Igreja convida o sacerdote a se revestir das disposições de humildade. Isso é manifesto nas orações em que o sacerdote diz em voz baixa, subindo ao altar: Alfera nobis, afastai de nós. Oramos te Domini. Nós vos suplicamos, Senhor. Vos digneis perdoar todos os nossos pecados. A virtude da humildade, tão essencial ao cristão, é a própria base de todas as virtudes, porque ela nos leva à adoração e ela é o resultado da adoração. É isso que diz muito claramente Santo Tomás. Aquele que é humilde, o é porque se encontra na presença de Deus. Ele busca estar sempre na presença de Deus. E essa vida na presença de Deus torna-o humilde e lhe faz ter consciência continuamente de seu nada, que ele não é nada, que Deus é tudo. Essa virtude da humildade corresponde perfeitamente à adoração que devemos ter diante de Deus. São Paulo diz bem que se cremos ser alguma coisa, como não somos nada, nos enganamos a nós mesmos. Não sendo nada, a si mesmo se engana, diz ele em Gálatas 6:3. Tudo está nas mãos de Deus. Se Deus quisesse, se nosso Senhor dissesse: aquele ali, eu o abandono, nós voltaríamos ao nada. Não existiríamos mais. Imediatamente, no mesmo instante, desapareceríamos. Não estaríamos mais neste mundo. Assim, na medida em que nos dispomos de nós sem referência a nosso Senhor, passamos a viver numa ilusão. É próprio de nós crer que somos alguma coisa por nós mesmos. Se fôssemos alguma coisa por nós mesmos, seríamos Deus. Porque se pudéssemos nos dar nossa própria existência, nem que seja uma pequena parte dela, nós nos-la daríamos sempre e a teríamos sempre. Então, pois, seríamos Deus. O simples fato de que não podemos nos dar nossa própria existência prova que ela não vem de nós, senão que ela é dada por alguma outra pessoa, por nosso Senhor, por Deus. A virtude da humildade não é uma virtude necessária unicamente pelo fato de que somos pecadores. Toda criatura deve ser humilde. Nosso Senhor era humilde. Aprendei de mim, diz nosso Senhor, que sou manso e humilde de coração. Portanto, a humildade não é uma virtude que devemos tentar adquirir unicamente porque somos pecadores. Sem dúvida, é um grande motivo, e um motivo assaz importante de nos humilharmos ainda mais por causa de nossos pecados. Mas o simples fato de que somos criatura obriga a nos colocarmos como criaturas diante daquele que nos criou, diante de Deus. Aqui na terra não vemos a importância de Deus. No céu, nos daremos conta de que nada, absolutamente nada, subsiste sem Deus. Por conseguinte, as criaturas não são nada em relação a Deus. Não são absolutamente nada sem Deus. Deus poderia fazer milhões e milhões de milhares de mundos como este que ele fez.
Não há um inseto, uma folha, uma flor, uma coisa sequer que se desenvolva, que se faça sem que Ele esteja presente. É Ele que faz todas estas maravilhas que conhecemos. Tudo o que somos, devemos apenas a Deus. Por outro lado, a humildade não é uma virtude simplesmente destinada a nos rebaixar, nos diminuir. Ela não é destinada a nos sufocar, a nos esmagar, de modo algum. Eis como se pode definir a humildade. A humildade é uma virtude moral que nos inclina, por reverência a Deus, e isso é importante, é a definição de Santo Tomás, a nos rebaixar e a nos colocar no lugar em que nos é devido. Devemos nos rebaixar no sentido de que devemos nos recolocar em nosso verdadeiro lugar. Na medida em que não temos humildade, passamos a não ficar em nosso verdadeiro lugar. É importante saber que constantemente vivemos em uma certa ilusão. Meditemos sobre o sentido destas palavras. Colocar-nos no lugar que nos é devido. O lugar que nos é devido é o lugar de uma criatura e de uma criatura resgatada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois temos dois vínculos profundos com Deus, o de criatura e o de criatura resgatada, o que supõe que somos pecadores. Somos criaturas. À medida em que aprofundamos a noção de sermos criatura, vamos nos colocando em nosso verdadeiro lugar diante de Deus. E devemos nos aprofundar igualmente no benefício da graça que Deus nos dá ao nos resgatar e ao fazer de nós seus filhos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos meditar sobre nosso estado de pecadores e sobre a grande misericórdia de Deus para conosco. Isso também nos ajudará a nos colocar em nosso verdadeiro lugar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Há alguma coisa mais importante aqui neste mundo do que nos colocarmos em nosso lugar diante de Deus? Não temos o direito de não estarmos em nosso devido lugar. Enfim, a humildade caminha necessariamente de par com a caridade. E o degrau mais próximo da perfeição da humildade é também o que está mais próximo da caridade perfeita. O degrau mais elevado da humildade é a caridade. Buscamos a humildade para alcançar a caridade, para estarmos no estado de caridade. Não buscamos a luta contra o pecado pela própria luta em si. Buscamos a luta para chegarmos, enfim, à verdadeira caridade, para com Deus e para com o próximo. O objetivo é a caridade, é a união com Deus, a união com nosso Senhor.